Vamos falar agora sobre um outro atrito de ideias, mas agora no Congresso, envolvendo governo e oposição. A oposição ao governo Lula reuniu assinaturas suficientes para abrir uma comissão parlamentar mista de inquérito sobre os atos criminosos de 8 de janeiro. O requerimento já tem assinatura de 189 deputados e 33 senadores. E pede a criação de uma CPMI com a finalidade de investigar os atos de ação e omissão ocorridos nos ataques às sedes dos três poderes em Brasília. Vamos falar sobre esse assunto hoje no nosso painel CNN com os deputados Bongás, do PT do Rio Grande do Sul. Deputado, seja muito bem-vindo, uma boa tarde. Boa tarde, te saudar o colega deputado Felipe também, todos que estão acompanhando esse programa. Também, deputado Felipe Barros, que aparece também na tela do PL do Paraná. Bem-vindo, deputado, uma boa tarde. Obrigado, Carol, aos telespectadores da CNN, cumprimento também meu colega, deputado Bongás. Bem, temos aqui um deputado da base do governo, um deputado da oposição, então já temos um pouco aqui da ideia do posicionamento de ambos, mas então vamos à fundamentação dos argumentos. Começo com o senhor deputado Bongás. O Congresso deve ou não instalar essa CPMI? Por quê? Ela não deve instalar. E tem inclusive uma CPI instalada na Câmara do Distrito Federal. Por que a instalação na Câmara do Distrito Federal? Porque a responsabilidade da segurança no Distrito Federal, em torno de todo o processo, tanto todos os poderes, que foi aquele terrorismo, né, que foi feito, né, o fascismo, aquela quebradeira toda, o vandalismo, né, que foi feito por aqueles que não respeitaram a democracia, não respeitaram o resultado eleitoral, né, fizeram toda aquela quebradeira no dia 8 de janeiro. Estes estão sendo investigados por uma CPI no Distrito Federal. Lá está tendo essa CPI. E neste momento, inclusive, um dos principais pessoas que tem que ser ouvidas se negou a falar. O Anderson Torres, que foi ministro do Bolsonaro, e foi depois o secretário do Ibanez, que estava fora do país, que era, portanto, o grande responsável, que está preso. Está preso, então as instituições estão funcionando, prenderam esses que cometeram crime. E ele não quis falar. Inclusive vai ser chamado daqui a uns dias, numa reunião mais fechada, para ele falar sem a divulgação, numa reunião fechada com os deputados. Então está acontecendo lá. Tem que ser investigado. E todos os órgãos do governo estão trabalhando, investigando em relação a quem planejou esses atentados terroristas, fascistas, violentos, de quebradeira, está investigando e responsabilizando os que patrocinaram, é muito importante. Quem colocou dinheiro para pagar toda essa conta cara? Né? Está investigando quem se omitiu, por que teve tanto tempo, né? Os responsáveis do governo federal. O Ibanez está afastado, o governador do DF está afastado, o seu secretário está preso. Então tem um processo em andamento. E, quarto lugar, muitas pessoas estão presas que fizeram vandalismo. Então, esses quatro aspectos, todos estão sendo investigados, autuados e, ao mesmo tempo, a CPI está em curso, neste momento, no Distrito Federal, né, entre os deputados distritais. Deputado Felipe Barros, CPMI deve ou não ser instalada? Por quê? Carol, deve ser instalada. Eu não sei por que, inclusive, o PT tem tanto medo da instalação dessa CPMI, a ponto, inclusive, do governo estar tentando comprar parlamentares. As denúncias relatam o governo federal oferecendo aproximadamente 60 milhões de reais de emendas parlamentares para os deputados retirarem as suas assinaturas. Então, por que tanto medo do PT de abrir essa CPMI? Nós também queremos saber todas as respostas para as perguntas que o deputado Bongás colocou. Nós queremos saber quem financiou, quem eram as pessoas que depredaram o patrimônio público, porque nós, sim, da oposição, temos moral e condição política de cobrar as respostas para essas perguntas, porque nós defendemos o patrimônio público e o patrimônio privado, independente de quem seja. Agora, a esquerda, o atual governo, são favoráveis, por exemplo, a Black Blocs, são favoráveis ao MST, que fazem exatamente aquilo que foi feito no dia 8. Portanto, o argumento do deputado Bongás não pode prosperar, e é um argumento falso, que ele alega que a atribuição seria do Distrito Federal
portanto, as investigações deveriam ser feitas pela Assembleia Legislativa do Distrito Federal. Eu quero lembrar, o deputado, que nós tivemos uma intervenção federal. Nós tivemos, inclusive, a convocação da Força Nacional antes do dia 8. A atribuição era também do governo federal. O Lula é o chefe supremo das Forças Armadas desde o dia 1º de janeiro. E onde estava o batalhão de guarda da Presidência da República, que, segundo relatos, tinham sido dispensados horas antes de todo o ocorrido? Onde estava a Força Nacional que o ministro Flávio Dino convocou 2 dias antes? Estavam onde? Jogando baralho em algum lugar fora de onde deveriam estar? Então são perguntas que carecem de resposta. Deputado Bongás, há responsabilidade do governo federal nos episódios de 8 de janeiro? Está muito evidente. E está claro, a responsabilidade da segurança em Brasília é da Polícia do Distrito Federal, não tem dúvida sobre isso. E se o colega deputado acha que o PT tem medo de fazer CPI, o PT fez muitas CPIs. O PT não tem nenhum medo de fazer CPI. Até fizemos uma CPI recentemente que mostrou que o Bolsonaro, que é o que eles defendem, né, foi criminoso, não permitiu que se fizesse a morte, tivesse tanto negacionismo, se permitisse a morte de tantos brasileiros. O problema não é fazer CPI, o problema é reconstruir o país. Dia 8 está claro, foram os bolsonaristas que foram quebrar Brasília. Foram os bolsonaristas. Eles disseram, gravaram um vídeo, não respeitaram a democracia, mas eles não só quebraram, querido povo brasileiro, eles não só quebraram o Supremo Tribunal Federal, eles não só fizeram um vandalismo para quebrar, enfim, fazer todas essas atitudes, eles também quebraram o país. E agora nós que fomos eleitos para reconstruir o Brasil, nós temos que fazer com que o povo não passe fome, porque eles deixaram o Brasil passando fome. Nós temos que fazer com que o povo volte a ter Minha Casa Minha Vida, que o Lula já anunciou. Nós temos que ter vacina para o nosso povo, que eles negaram, porque eles não querem vacina, eles querem que o povo morra. Eles são negacionistas. Eles acham que a Terra é plana. Eles querem achar a culpa que o PT... Eles são tão com pouca informação e querem passar uma fake para o povo que o PT foi responsável. Outro dia pegaram até uma bandeira do PT para dizer que o PT estava na mobilização, né? Porque eles também diziam que a Terra é plana. Agora, eu não sei se depois que eles ganharam tantos relógios de propina lá do mundo árabe, se o relógio já está andando em anti-horário agora também. Porque eles são tudo o contrário. Eles negam a ciência, acham que a Terra é plana, acham que o PT, que fez aquela baderna toda que os bolsonaristas fizeram. Alguém tem dúvida sobre isso? Mas eles quebraram o país, deixaram pessoas sem vacina, morrendo, desemprego. A inflação desse país nunca estava tão alta. Nunca estava tão alta. O juro nunca estava tão alto. Então, para eles fugirem do debate real que nós precisamos para reconstruir o país que eles quebraram, eles querem achar se o PT estava atrás daquelas mobilizações. Deputado, foram a turma de vocês que quebraram o país, foram lá, pago com dinheiro do agronegócio, pago com banqueiros, ou outras lideranças que pagaram e patrocinaram, que abriram coleta de PIX, e a Polícia Federal já está atuando. Fiquem tranquilos, muita gente já está na cadeia, e talvez o principal responsável, isso que vocês têm medo. Quem tem medo são vocês, porque talvez o principal responsável que está fugido do Brasil, que não teve a honra de reconhecer o resultado, que não teve a honradez de passar a faixa presidencial, fugiu do país, está fora do Brasil. O ídolo de vocês, o mito de vocês, que é o grande responsável do Bolsonaro por essa quebradeira, por essa onda de violência, vocês precisam ter medo, sim. Vocês precisam ter medo, talvez ele vá para a cadeia. Ele é o grande responsável por esses escândalos que vocês patrocinam junto com ele. Esse é o verdadeiro debate. Então, para vocês que quebraram o país, agora querem tentar achar, ver se o PT estava atrás disso, mas que vergonha! O PT não estava atrás disso, essa lambança quem fez foram vocês. Foram vocês. 8 de janeiro, o Lula estava onde? Socorrendo lá no município uma enchente. As pessoas que estavam sufocadas por uma enchente. O Lula estava ajudando o povo. Aliás, que o Bolsonaro de vocês nunca fez. Porque quando o povo estava sob enchentes, sob chuvaradas, ele estava passeando de jet ski, fazendo coisinha, como ele dizia, gripinha, gripezinha e tal. Então, essa é a diferença. Nós queremos reconstruir o Brasil que vocês destruíram. Vocês quebraram o Congresso e agora não querem que nós trabalhemos e votemos os projetos que importam para o país. Essa é a verdadeira situação que vocês estão insistindo nessa CPI.
Peço apenas aos deputados para tentarmos ao máximo aqui manter o tema dessa nossa conversa, que são os atos antidemocráticos, os atos criminosos de 8 de janeiro. Deputado Felipe Barros, CPMI, a instalação dela atrapalha discussões de pautas importantes no Congresso, pautas até consideradas urgentes nesse momento? Não, de jeito nenhum. O Congresso é muito dinâmico. Nós temos que instalar a CPMI, a expectativa é que ela seja instalada nas próximas semanas, e lanço aqui um desafio, Carol, em rede nacional, a CNN, lança o desafio à bancada do PT a assinar a CPMI junto com a gente, para investigar tudo aquilo que o deputado Bongás tem colocado na sua fala. Se ele acha que o presidente Bolsonaro é responsável por isso ou por aquilo outro, que assine a CPI e vamos investigar. Agora, o PT está comprando deputados. O PT tem oferecido 60 milhões de reais de orçamento secreto, que só mudou de nome, né? Era RP9 e virou RP2. Então, o PT está distribuindo 60 milhões por deputado para que os deputados retirem as assinaturas da CPMI. O deputado diz de propina. Quem tem de propina aqui é o PT. Afinal de contas, hoje nós temos um presidente da República propineiro, né, que foi condenado por corrupção, descondenado pelo Supremo Tribunal Federal e hoje ocupa a cadeira de presidente da República. Né? Então, deputado Bongás, nós queremos saber onde estavam a Força Nacional. Quem havia convocado a Força Nacional era o ministro da Justiça, Flávio Dino, 2 dias antes do dia 8 de janeiro. Onde estava o batalhão da Guarda que faz a segurança do Palácio do Planalto, sob responsabilidade do GSI? Também não estavam lá. São essas perguntas que nós temos que responder. Nós queremos, sim, que os vândalos sejam punidos, processados, com devido processo legal e punidos. Agora, o que nós não podemos admitir é que essas perguntas fiquem sem resposta, que o PT continue tentando comprar parlamentares para que não seja feita investigação. Quem não deve, não teme. Qual é o problema, qual é o prejuízo de nós fazermos uma investigação? Afinal de contas, nós somos o Congresso Nacional, deputados e senadores eleitos pelo povo. O PT deveria estar apoiando as investigações. O próprio Lula, em outros momentos, fez críticas ao então presidente FHC, quando, naquele momento, o governo atuava para retirar assinaturas de CPI, e está fazendo exatamente o mesmo. Qual é o medo do PT em investigar? Que bom que nós conseguimos acabar com o orçamento secreto. Olha só. Os 60 milhões vêm da onde? Bem, deputados, só para passar por mim, para a gente conseguir organizar aqui, já caminhamos para considerações finais, apenas por uma questão aqui de tempo. Deputado Bongás, por favor, suas considerações finais para que tenha fim o nosso painel CNN, por favor. Não, a minha felicidade é que nós acabamos com o orçamento secreto, gente. O Bolsonaro repassava dinheiro secreto, que é a maior distorção da política que a turma deles pegava. Do orçamento público. Nós tivemos que colocar 2 bilhões para a saúde, para os hospitais que eles queriam colocar, não colocar, porque estava com o orçamento secreto para os amigos dele. Nós colocamos 600 milhões para acabar com as filas que eles deixaram para cirurgias eletivas. Gente, eles pegavam dinheiro secreto. É que nem as rachadinhas da família Bolsonaro que vocês defendem. As rachadinhas do Bolsonaro. É isso. Se apropriavam de dinheiro, rachadinha, orçamento secreto, e o povo na fila das cirurgias eletivas. O Lula já colocou 600 milhões. 2 bilhões para a área da saúde, para os hospitais. Recriamos o Minha Casa Minha Vida, que vocês abandonaram, o povo deixaram o povo sem casa. Vamos criar um programa agora para ter a comida para o povo que vocês deixaram passando fome. Vocês que quebraram, gente, foram quebrar cadeira, destruir inclusive patrimônio cultural, histórico. A turma de vocês foi lá. Vamos investigar. Então, a polícia já está investigando, todo mundo investiga, já tem gente presa. Inclusive, talvez a preocupação de vocês seja para fugir do assunto, tentar envolver o PT aqui e lá, porque nisso vocês são campeão. Fazer fake news e mentir, isso vocês são campeão. Aliás, a Terra já virou redonda de novo, os relógios que vocês ganharam lá fora das joias. Aliás, eu gostaria que essas joias que vieram de propina para o teu presidente, ex-presidente, felizmente nós vencemos a eleição, a democracia foi imposta no Brasil, não tem o fascismo, que essas joias todas sejam leiloadas e que esse dinheiro vá para um programa social do Minha Casa Minha Vida, que vocês abandonaram. Ok, deputado. É isso que nós estamos propondo. Então, vamos lá, continuar governando o país depois dessa destruição que essa gente fez. Quebraram o Congresso Nacional, quebraram os poderes e agora não querem que a gente faça a reconstrução do Brasil. Aí não dá, né? Deputado Felipe Barros.
Opa, tivemos aí um ajuste na imagem, deputado. É isso. De volta aqui com a gente. Apenas para suas considerações finais, deputado, já caminhamos aqui para o fim da nossa conversa, por favor. O PT fala em rachadinha, Carol, e nomeia como secretário, um dos principais secretários palacianos, o André Siciliano, o rei da rachadinha no Rio de Janeiro. O PT fala em corrupção e o atual líder do governo é o deputado da cueca, do dinheiro da cueca. Aliás, o próprio presidente da República foi condenado em 3 instâncias e depois descondenado pelo Supremo Tribunal Federal. Portanto, o PT não tem moral alguma para falar sobre qualquer tipo de escândalo de corrupção. Nós queremos, sim, voltando ao assunto do debate, investigação séria. Nós queremos investigar o que houve no dia 8, punir os responsáveis. Nós queremos saber das ações e das omissões das autoridades, inclusive das autoridades federais, que tem passado batido, que ninguém tem falado sobre a responsabilidade de Flávio Dino e sobre as responsabilidades do próprio governo federal no quesito da segurança pública do Palácio do Planalto e dos outros prédios públicos da Praça dos Três Poderes. Afinal de contas, nós estávamos sob a vigência da Força Nacional convocada pelo Flávio Dino 2 dias antes do ocorrido. Portanto, nós não tememos investigação alguma. E desafio mais uma vez o PT. Assinem a CPMI junto com a gente, apoiem o funcionamento da CPMI junto com a gente. Vamos investigar os vândalos, punir os responsáveis. Vamos fazer isso na Casa Legislativa, através dos deputados e senadores eleitos pelo povo. Deputado Bongás, do PT do Rio Grande do Sul. Infelizmente, nosso tempo aqui já acabou. Mais uma vez, obrigada pela gentileza em estar conosco nesta tarde. E deputado Felipe Barros, do PL. Eu só ia dizer que o Lula é inocente, tá? Para dizer, porque por isso que ele está solto, por isso que ele foi candidato. O Lula é inocente. Tão inocente quanto a Suzane von Richthofen. Tão inocente quanto a Suzane von Richthofen. Deputados, nosso tema CPMI dos atos antidemocráticos. Mais uma vez, obrigada aos dois pela gentileza em nos atender nesta tarde. Até uma próxima. E por aqui a gente segue com mais notícia.